Um abraço a você, caro amigo internauta, a nossa gratidão por estar mais uma vez aqui acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 191 de O Livro dos Espíritos. Ela está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E a pergunta 191 é a seguinte: as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? E os espíritos responderam assim: de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Aí Kardec tem uma outra indagação em razão dessa resposta. Ele diz assim: então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E obteve a seguinte resposta: de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu, porquanto na alma primitiva a inteligência e a vida se acham no estado do germe. Essa pergunta mereceu um comentário de Allan Kardec, que nós vamos fazer a leitura aqui. Ele diz o seguinte: a vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ela passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim. Que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. E que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que nenhum resultado colhe, porque não a soube aproveitar. Bom, quando Kardec fala dos selvagens, nós devemos lembrar que o Livro dos Espíritos foi editado em 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Portanto, naquela época, quando ele fala em seus selvagens, ele se referia àquilo que ele conhecia naquela época, que poderíamos dizer sobre tribos da África, nativos das Américas, nativos da Austrália, enfim, eram esses os selvagens de que Kardec se referia na época. Se nós formos comparar, mesmo naquela época, a condição intelecto-moral dos índios da América, dos nativos da África, da Austrália, com os homens da pré-história, a gente vai ver que um longo, mas muito longo caminho já teria sido percorrido naquela época por aqueles nossos irmãos, que muitas vezes éramos nós que estávamos ali na pele dos nativos, porque o tempo passou, o crescimento vem, o aprendizado vem. O fato é que o homem, lá na pré-história, é a primeira significação da infância espiritual, das experiências primeiras do espírito na carne, que nós conhecemos aqui neste planeta. E não podemos deixar ainda de dizer que pode ocorrer, inclusive, que em outros planetas ainda mais primitivos, em condições ainda menos intelectivas, esses irmãos possam estar reencarnando para, enfim, aprender a dominar a razão. Aos poucos, o homem vai tomando então a consciência do eu, a consciência do outro, da sua individualidade.
e ele começa a iniciar os seus relacionamentos. Porque até então, o homem estava apenas naquela condição de garantir a sua própria sobrevivência. Ele gastava quase todo o tempo que lhe era possível na busca do alimento. E quando o alimento era escasso, ele disputava esse alimento até com os próprios membros da família. Portanto, depois ele começou a aprender a conviver. E nesse período de convivência, nós vamos buscando uma adaptação com a razão, né, para ir nos conscientizando das emoções e começar a aprender a lidar com cada uma delas. Até hoje nós continuamos nesse estágio evolutivo, aprendendo a lidar com as emoções, aprendendo a respeitar as diferenças dos outros que conosco convivem, no mesmo seio social, na mesma família, no mesmo grupo de trabalho, enfim. Nós vamos aprendendo e crescendo. A cada novo momento, a cada nova reencarnação, é uma nova oportunidade que se renova para o nosso aprendizado. O aperfeiçoamento, portanto, do ser é trabalho de milênios, dia após dia, reencarnação após reencarnação. Um trabalho paciencioso, mas temos a certeza grata de que todos nós chegaremos lá. Porque Jesus nos disse, das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Portanto, para todos nós, tem reservado um lugar ao lado do Pai. Sobre esta questão, Miramês diz o seguinte: o estado da alma em suas primeiras vestimentas materiais é rudimentar, pelos rudimentos de vida que se apresentam no espírito ainda em sono. Entretanto, mesmo naquele estado primitivo, a sua natureza tem valores imortais, que o porvir irá conhecer como semelhantes aos dos espíritos superiores. A vida registra tudo o que fazemos em todos os ângulos dela, sem perder um tio que seja. Tudo no mundo é aproveitado para o grande bem da coletividade. Deus é Deus de bondade e de amor, e no grande empenho de ajudar a todos, usa os recursos que acha mais conveniente. O espírito é viajor da eternidade, que passa de país para país, de mundo a mundo, buscando sempre novos entendimentos e acendendo novas luzes no coração. Muita paz.